Queridos irmãos e irmãs, saudando o Gustavo, eu abraço a toda a comunidade, a todos que vieram participar conosco de mais um Seja eternamente o primeiro. Nosso Deus não se repete, então cada encontro com Deus é um encontro único. E a palavra que o Senhor nos traz nesta Santa Missa, e essa primeira fala que eu quero partilhar com todos, geralmente a primeira ela vai guiar de maneira objetiva ou subjetiva tudo aquilo que vai acontecer sobre a temática deste ano, família, um caminho para o céu. O evangelho que nós escutamos, e daqui eu quero fazer um gancho, Jesus vai dizer que se alguém quer segui-lo, é necessário renunciar a si mesmo, tomar a cruz e depois partir para o caminho. O cardeal Raniero Cantalamessa, de maneira magistral, ele vai interpretar este versículo da seguinte maneira: Deus se propõe, Deus não se impõe. Repita isso. Jesus, ele é uma proposta do Pai. E Jesus tem para nós um projeto de vida, uma proposta de existência que aponta o céu. Há quem irá segui-lo e há aqueles que não irão. Alguns vão abraçar a proposta, abraçar o reino, outros irão rejeitá-la. O prólogo do Evangelho de João lá está, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e o são de fato. Então, meus irmãos, o que nós precisamos preocupar é com a nossa salvação e rezar pela conversão de todos. Fazer para a nossa salvação e rezar pela conversão de todos. Não aquiete o seu coração se na sua casa, se na sua família, se no seu trabalho, há pessoas que escolheram não seguir Jesus, não abraçaram a proposta. A única coisa que nós podemos fazer e tem força é a oração, oração de intercessão. Só existe uma oração que fica sem resposta, é a oração que não é feita. Então cuide da sua salvação, crê no Senhor Jesus, aí sim, através do seu testemunho, será salvo, tu e tua família, mas é a partir do nosso testemunho. Nós estamos vivendo uma época um tanto difícil, é que eles querem empurrar goela abaixo um Jesus que é da turminha dos ursinhos carinhosos. Não sei se você assistiu esse desenho lá na década de 80, de 90. Os ursinhos carinhosos. Era um mel que eu vou lhe contar. O Jesus que eles pregam hoje é dessa turma. É o Jesus doce, doce como mel. É o Jesus dos ursinhos carinhosos. Só quando você vai para a palavra, você vê um homem firme, um homem que é Deus, e Deus que é homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele pede o que hoje ninguém quer ter, a começar de nós: posicionamento. Essa é a palavra-chave do cristão nos tempos que estamos vivendo: posicionamento e testemunho. Hoje, para você agradar, a única coisa que você tem que fazer é não ter posicionamento. Se você vive para ser bem visto, bem quisto, não tenha posicionamento. Mas fica aqui a dica: leia também, além das suas leituras espirituais, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso vai dizer numa das suas reflexões que o homem terreno, que o homem mundano, ele tem medo de três coisas. Ele tem medo de perder o nome, ele tem medo de ficar doente e ele tem medo de ficar pobre. É a pobreza,
a doença e a má fama. Este é o medo das pessoas. Eu não quero faltar dinheiro porque eu vou passar fome, eu não quero perder o meu nome, eu não quero ficar doente. Mas Santo Afonso vai dizer: e para aqueles que buscam o céu, eles temem uma só coisa: perdê-lo. Santo Afonso vai dizer que quando nós estamos numa caminhada rumo ao céu, todas as coisas se tornam secundárias. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se alguém o quer seguir, e nós aqui estamos porque queremos, porque escolhemos e porque sabemos, é preciso renunciar a si mesmo. E volta Raniero Cantalamessa falando que não é renunciar à sua vida, não é renunciar a você, é renunciar àquilo que você se tornou por causa do pecado. Deus nos forma, o pecado nos deforma. O Senhor nos chama a conversão, o diabo propõe a perversão. A palavra conversão, converso, é uma volta a si mesmo, é uma volta para o coração. E na Bíblia, o coração não é a sede das emoções, é o raciocínio, é a sua melhor parte. São os seus pensamentos que vão gerar emoções, que vão determinar as suas atitudes. O mal, pelo contrário, ele não quer que você se encontre, ele quer que você se perca. Por isso, perversão. Renuncie àquilo que a perversão tem feito com você e volta para a conversão. No Evangelho de Marcos, a primeira palavra que Jesus dá em público é: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. A primeira coisa que Jesus nos pede é conversão, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de vida. Respondam, qual é a primeira coisa que Jesus pede para aquele que quer segui-lo? Conversão. E hoje está difícil. Para você ouvir, meu filho, uma pregação de conversão, você procura uma agulha no palheiro. O que mais temos hoje é adequação. Não, mas Deus te ama. Deus te aceita, Deus aprova o teu pecado. Há uma frase que nós aprendemos a repetir, e a repetimos fora do contexto, e porque fora errada, que Deus ama os pecadores. É uma frase certa, mas é uma frase incompleta. Leia na Bíblia, me mostre onde Deus amou o pecador por ele ser pecador, onde ele abençoou o pecado e talvez ele vai pecar junto. Todos os pecadores que o Senhor encontrou, ele propôs um caminho novo, ele apontou uma estrada nova, ele devolveu à pessoa o brilho no olhar, o sorriso verdadeiro nos lábios. Deus ama os pecadores e a estes propõe a conversão. Deus nos ama tanto que Ele quer que mudemos para melhor. Repita isso. Deus nos ama tanto. Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Diz que havia uma caminhada onde cada pessoa carregava uma cruz muito pesada, a sua cruz. E cada cruz tinha um nome. Que o pessoal ia dormir, ia fazer lanche, todo mundo punha as cruzes juntas, aí podia misturar, então cada um tinha o seu nome. E havia um homem reclamando muito da sua cruz, do peso da sua cruz, a forma da sua cruz, a maneira que ele carregava a cruz, e ele teve uma ideia. À noite, quando todos estivessem dormindo, ele iria trocar a cruz. Só que as cruzes ficavam num lugar, num cubículo, que não tinha iluminação. O que ele fez? Acordou de madrugada e foi experimentando as cruzes. A primeira que ele pegou, nem do chão levantou. Ele falou, nossa, essa está pesada demais. Ele pegou a segunda, muito dolorida, tinha espinho. Pegou a terceira, tinha pedaços de prego. Pegou a quarta, muito disforme, até que no meio de tantas, ele encontra e falou, essa aqui tá bom, essa aqui
eu consigo. E ele colocou no cantinho. De manhã ele foi o primeiro a entrar no quarto. Qual foi a sua surpresa? Era a cruz dele. Era a cruz dele. Meus irmãos, para que você veja quão leve é a tua cruz, veja a cruz de quem caminha ao teu lado. Há muitas pessoas que deveriam carregar a cruz com elegância. Para o cristão, a cruz é um trampolim para o céu. Para o cristão, a cruz é sinal de glória. Paulo vai dizer, nós pregamos Cristo crucificado. É o teor da pregação paulina, Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Ele fez tudo por nós, o que nós queremos fazer por Ele. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer que toda vez que ela pediu a Deus uma graça, ela recebeu uma cruz. E pelas cruzes que ela recebeu, santa se tornou. Não se busca cruz, não se pede cruz, não se constrói cruz, se recebe cruz. E se recebe, a ama. E se a ama, haveremos de carregá-la com elegância. Carregue a sua cruz como se fosse um troféu. Deus concede cruz a quem Ele ama. Foi a mesma Santa Teresa, chamada de Teresona, porque temos a Teresinha, ela atravessando uma ponte, um toco, ela carregava um cesto, não sei o que era, meu bispo falou que era um cesto de algodão, mas o certo é que ela atravessando a pinguela, ela pediu que Jesus a ajudasse. Hora que ela estava no meio da pinguela, ela escorrega e ela vai cair no córrego. E todo o cesto vira. E ela vai dizer, mas não é possível. Eu pedi para o Senhor me ajudar. E ela ouviu a voz de Jesus no coração assim, é assim que eu trato os meus amigos. E ela não deixou por menos, respondeu, por isso tu tens tão poucos. Não é fácil as provações da vida. Não é fácil carregar a cruz a cada dia. Mas para nós cristãos, repita, a cruz é uma necessidade. O Senhor não veio a este mundo acabar com a cruz. Ele veio sobre ela se deitar. Pare de reclamar da sua cruz. Para de pedir a Deus que tire a sua cruz, para de pedir a Deus que troque a tua cruz, e comece a orar da maneira certa. Senhor, fortaleça os meus ombros. Senhor, fortaleça as minhas pernas. Senhor, fortaleça os meus braços, para que eu possa carregar com elegância a minha cruz. Porque será com esta cruz que eu irei alcançar o céu. Estaremos daqui a pouco entrando na quaresma. E depois de 40 dias, sem contar os domingos, temos a semana maior. E na semana maior, o tríduo pascal. E no meio do tríduo, a sexta da paixão. Às 3 horas da tarde, o beijo na... Não se rejeita a cruz. Não se esconde a cruz. Não se destrói a cruz, mas se beija, se adora. Porque o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele vai dizer que na sexta-feira da paixão, Jesus e a cruz é uma coisa só. O crucificado se funde com a cruz. Beijando Jesus, beijaremos a cruz. E carregando a cruz, carregaremos o Senhor no coração. Não tenha vergonha de carregar uma cruz no teu peito. Não tenha vergonha de andar na rua com um terço nas suas mãos. Segurando o terço com fé, você estará segurando as mãos de Nossa Senhora. Não tenha vergonha de usar camisas religiosas. Nós somos hoje o outdoor da fé. As pessoas olhando a tua camisa, o teu santo, Nossa Senhora, São José, Jesus, elas vão acreditar, eles conseguiram, eu também consigo. Porque a palavra vai dizer,
O que adianta, meus irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo aplaudem os que são dele, e nós aplaudimos os que são nossos. E quais os que são nossos? Os santos. Os santos. E há muito católico medíocre dando palanque para quem não merece, seguindo pessoas com os valores totalmente contrários aos valores cristãos. Escritores, cantores, youtubers, cada um mais desajuizado do outro. Ah, mas que é isso, padre? Tal pessoa ganhou um prêmio internacional, tal pessoa está arrebentando nos Estados Unidos, tal pessoa está com um tour pela Europa. É para estes fica a palavra. Meu filho, o que adianta ganhar a fama do mundo? O que adianta ser aplaudida na Broadway? O que adianta ser ovacionada nos países nórdicos e no fim da sua vida perder a tua alma? Santo Afonso vai dizer: se no fim da sua vida você perder a sua alma, você perdeu tudo, você não viveu, você passou por esta terra. Meus irmãos, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu tenho medo que o Senhor tenha vergonha de mim. Será que nós temos vergonha dele? Será que nós estamos testemunhando o Senhor? Que saudade, meus irmãos, que saudade da década de 90, do ano 2000, aqueles encontros afogueados da renovação. O pessoal passava a madrugada rezando, o pessoal ia para a faculdade com um terço na mão, carregava a Bíblia, tinha um ardor de santidade. As pessoas tinham uma experiência profunda de Jesus Cristo e do teu Espírito. Nós entramos numa época de pessoas mornas. Um mais ou menos está bom. E cuidado, para que você não esteja morno na sua espiritualidade. Porque a palavra vai dizer, a gente tem que ser frio ou tem que ser quente. Porque se você for morno, Deus vai vomitar você. E há pessoas, meus irmãos, me perdoem, que dá azia em pacote de bicarbonato. A pessoa não sabe a que Deus ela serve. Ela acende uma vela para Deus, ela acende uma vela para o diabo, e ela concilia as coisas de maneira muito tranquila. Ela convive nos dois mundos de maneira muito tranquila. Agora respondam-me, quem aí gosta de pescar, ou quem já viu vídeo cacetada. A pessoa está na margem, aí ela coloca um pé no barco, aí o barco começa a afastar da margem, ela não sabe se fica na margem ou se fica no barco, é um pé em cada lugar. Qual é o final da história? Vídeo cacetada, ela cai. Tem muito cristão que está com um pé em Cristo e com um pé no mundo. Ele tem que decidir. Nós precisamos decidir, a minha família vai para o céu ou a minha família vai para o inferno. Não há um meio termo. Ah, padre, mas essas pregações aí do senhor de vez em quando, você parece tridentino. Essas pregações, assim, o senhor às vezes está um pouco quadrado, não está não, padre? Falei, meu filho, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Eu prefiro alcançar o céu contrariando o mundo do que sendo aplaudido pelo mundo perder a salvação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não viva de opinião, viva de definição. O que as pessoas dizem de você é opinião. O que Deus sabe ao seu respeito é definição. E não foram as pessoas que morreram na cruz para te salvar, foi o Senhor. Então viva para agradar a Ele, caminho, verdade e vida. Assuma a cruz, renuncie o pecado e carregue a cruz com elegância.
É isso que vai converter o mundo. É isto que vai evangelizar o mundo, como o amor dos atos evangelizava. Vede como eles se amam. Quando nós estudamos a história da igreja, os primeiros mártires, pessoas que davam a vida por Jesus, nós ficamos pensando, será que se fosse hoje, quem de nós daria a vida pelo Senhor? É uma fé que muita gente não conhece. Colocava lá no Areópago, também lá em Roma, no Coliseu e tantos outros lugares, não é, no mundo, pessoas, famílias, e matava o pai, aí matava o filho mais velho e a mãe ali. Era só negar Jesus. Era só negar Jesus. O que a mãe fazia? A mãe reunia os filhos e dizia assim: meus filhos, olha o céu e a terra. Tudo que você está vendo foi Deus que fez. Por mais que a gente se vive pouco, não tema este algoz. Tema perder a presença de Deus. Ser firme, ser fiel, ser digno dos teus irmãos e não volte atrás. E a mãe via muitas vezes matando todos os seus filhos e por último ela. E eles não voltavam atrás e morriam professando: Jesus é o Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Essas pessoas assumiram a cruz até a última consequência. Não tiveram vergonha de Jesus na terra e foram acolhidas certamente por Jesus no céu. Permita-me, meus irmãos, partilhar com vocês apenas um texto a respeito do tema do crescer. Está na cabeça de vocês bonito? Qual que é o tema do crescer? Qual que é o tema do crescer? Família, um caminho para o céu. Se você não sabe ainda, fique sabendo. O diabo só quer uma coisa, ele não quer duas não, só uma coisa. Opa, é só uma. O que ele quer? A sua alma. Ele não quer mais nada. E perguntaram, quanto vale uma alma? E foi um diabo que respondeu no exorcismo: vale o mundo. Você tem valor, a sua alma tem valor. E hoje, infelizmente, nós estamos saindo, atenção nisso, de uma conversão para uma adaptação lenta. A coisa é lenta. Não sei se você sabe, se você pegar um sapo, não vai fazer isso não, viu? Vamos ver se o padre está falando a verdade. Não, mas é assim que funciona. O sapo, ele se adapta ao meio. Está quente, ele fica quente. Está frio, ele fica frio. Está gelado, ele fica gelado. Ele se adapta. Se você pega um sapo, aquele sapão, coloca numa panela de água fria, ele fica lá. Aí você coloca a panela no fogão e põe fogo, ele fica lá. A água vai esquentando, ele vai esquentando com a água, é porque é devagarinho. Aí você fica vendo, o sapo não pula. Aí, padre, não pula? Não, pula se você pegar o sapo na lagoa e jogar na água fervendo. Ele vai pular, vai derrubar a panela, uma confusão danada. Mas se você põe a água fria e vai esquentando a água, ele vai esquentando com a água. Qual que é o final da história? Ele cozinha. Aí ele vira com as pernas para cima. Morreu. E por que isso acontece na vida do cristão? Porque falta oração e vigilância. Nós estamos sendo cozidos devagar por este mundo, como Jesus disse, adúltero e pecador, e temos assumido valores deles como se fossem os nossos, e eles não querem assumir os nossos valores. Eu fico vendo certas pessoas protestando por certas coisas na igreja, eu teria vergonha. A pessoa nem à missa vai. A pessoa nem católica é direita. Mas tem que mudar isso aqui tem que mudar. A igreja tem que aceitar isso aqui. A pessoa nem reza. Ela quer atrapalhar o negócio.
E nós, muitas vezes, compramos o discurso porque ele é passado devagar. Isso vem sendo trabalhado há anos. Eu não vou aqui dar exemplo, meu advogado pediu para não dar exemplo. Mas eu jogo a semente, porque vocês não são bobos, vocês são bem inteligentes. O que hoje é uma normalidade, no tempo dos seus avós, era uma aberração. E por que mudou? Porque a mudança é lenta, é revista, é jornal, é filme, é reality show, é novela, e vamos gente, aí as crianças vão nascendo nesse contexto, e para elas o mundo é outro, a cultura é outra, o valor é outro, e vai tirando a família, e vai tirando a igreja, e vai tirando a espiritualidade, e as coisas vão mudando. O que nós hoje achamos um escândalo, daqui a 10, 20 anos pode ser uma normalidade. Agora eu vou dizer, sem falar o nome, né? Tem uma galera por aí que atesta, olha o absurdo do mundo que nós estamos vivendo. Eles atestam que a pedofilia é algo natural e prazeroso. Porque temos que tirar esse nome pedofilia. Temos que colocar amor entre gerações. Se um homem de 40 sente atração por um menininho de 10, de 8, e o menino corresponde, é amor entre gerações, que mal há. Esse é um discurso que já está sendo feito em muitas conferências mundo afora. E eu tenho um vídeo desse na manga, só esperando a hora de divulgar. A menina falando abertamente que devemos tratar com mais respeito os pedófilos, porque eles têm um amor diferente, e todo amor vale. Todo amor vale. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E se nós não tivermos posicionamento, se nós não assumirmos a nossa fé católica, leitura da palavra, conhecimento profundo do catecismo da Igreja Católica, e aqui eu não estou agredindo A ou B, diácono, padre, bispo ou papa, que fala contra o catecismo, não deve ser ouvido, ele está errado, ele está pregando coisa da cabeça dele, e não se interesse, meus irmãos, por opiniões. Opiniões, guarde para você. Nós queremos a verdade. Opinião não é verdade. E o Papa Bento XVI falou que nós viveríamos a ditadura do relativismo. É o que estamos vivendo. E toda verdade é verdade. E na lógica, se toda verdade é verdade, não há verdade. Se a minha verdade é verdade, se a sua verdade é verdade, então qual é a verdade objetiva? Ela fica um dado subjetivo. E o que vale não é a palavra, o que vale é a aparência. Do ser passou para o parecer. Não é, mas parece que é. E querem mais? Tem que ler, tem que estudar, tem que parar de mexer com WhatsApp e assistir Rede Globo e ler as coisas. Em certos grupos, não tem nada a ver com a igreja, já estão falando sobre o quê? Qual a validade da palavra? Qual a validade da palavra? Se fosse na Idade Média, o rei falava, você tem a minha palavra, ele não volta atrás. Lembra Herodes com Herodíades? Peça o que você quiser que eu te dou. Acabei de João Batista. Não, isso não, pede outra coisa. Não, deu a palavra, cumpre a palavra. Hoje em dia está difícil, né? A pessoa dá a palavra, depois eu esqueci, não falei isso não. Então assina aqui. Passa uns anos, de quem é essa assinatura? Você que assinou? Não lembro não. Você assinou na minha frente. Não, isso aí é falso. Não tem mais palavra. Então hoje a palavra não vale. O casamento, para muitos é uma piada. Eu te prometo amar, respeitar, bajular, Eu já ouvi caso, claro que não são a maioria, né? Mas eu já ouvi caso do marido prometendo juras para a esposa e a amante dele era a madrinha. Chupa essa manga, meu filho. Chupa essa manga. A palavra perdeu a validade.
A palavra perdeu a validade. Agora, olha onde que vai isso. O que uns intelectuais então trouxeram? Gente, a coisa não é humana, é diabólica. Aonde eles chegaram? Se hoje o que vale não é a palavra, mas olha aí, a oposição tirou no microfone. Não é ser, mas parecer. Então a palavra perdeu o valor. Porque hoje em dia, vou dar um exemplo aqui que não vai ofender ninguém, e já fiz a arte para pôr no meu Instagram. Eu pus lá um morango, escrevi em cima assim, isso é uma banana, e pus embaixo, e se alguém falar que é morango, vão te chamar de tudo quanto é nome, e você terá bananafobia. Porque não está reconhecendo um moranguinho que acha que é uma banana. E ai de quem falar que não é. Então a palavra não se define mais. Quer dizer, é morango ou é a banana? Pergunta para ele. O que você é? Não, hoje eu acordei achando que eu sou um kiwi. Então, você é um kiwi. E ai de quem falar que não é. Estão me entendendo o raciocínio, sim ou não? Sim. Não é a palavra, é como eu me vejo. Agora vamos para a teologia. Aí tem gente que acha que isso é no mundo e não afeta a fé. Eu tenho vídeos onde conferências norte-americanas, o palestrante disse até que ponto a palavra de Jesus é palavra. Ele disse, isso é o meu corpo, mas será que é mesmo? Será que a palavra dele tem o poder que ele disse que tem? Porque a palavra perdeu o poder, o que ele tem? Vocês entenderam? E vão tendo um processo de desconstrução da fé. Se no inferno tem canhão, eu acho que não tem, mas se tiver canhão, ele está apontado para duas realidades, para a igreja e para a família. O diabo quer destruir a igreja e a família. Então, se você é cristão, católico, e você defende a sua família, saiba que lá no inferno deve ter o seu cartazinho lá. Você lembra do Faroeste? Que tem aquele pessoal de boné com cachimbo assim, ó, escrito assim, procura-se, recompensa, 20 mil cruzeiros. Lembra disso? Pois é. Não tenha medo, não. Mas eu acho que no inferno tem um retrato de vários de nós lá. Escrito lá. O capeta acorda, olha. Padre Christian, procura-se. Está dando trabalho isso aí. Meu filho, nós temos que dar trabalho para o inferno. Não podemos facilitar, não. Ele não facilita para a gente. Não é? Certa vez, estava na praia. O padre também descansa, né? Não muito, mas pelo menos 4 dias. Aí uma mulher chegou e falou assim, oi padre, o senhor está na praia? Eu falei, acho que estou, isso aqui é uma praia, né? Estou na praia. O senhor está fazendo o que na praia? Tirando férias. O senhor tirando férias? O senhor sabe que o capeta não tira férias, né? Eu falei, sei, por isso que a vida dele é um inferno, não tira férias, não descansa. É, padre, vai tirando férias para o senhor ver. O capeta não descansa. Eu falei, não descansa não, é? Mandou a senhora aqui para me tentar, como que descansa? Não descansa. Está me tentando, me tirando a paz aqui, ó. Gente, se ele não facilita para nós, nós vamos facilitar para ele? Não vamos facilitar. Eu, quando fui militar do exército e pegava plantões, qual é o horário mais frio da noite? Eu era cabo adjuntor do sargento. Então eu ficava de olho nos atiradores lá. Qual que é a hora mais fria da noite? No inverno, quando está perto de amanhecer. À noite você passa bem. Hora que dá ali 5, 5 e meia, meu filho, mas o frio é te trincar. É isso que eu estou vendo acontecer no mundo. O diabo está com fúria. E hoje ele não esconde mais. Hoje ele fala abertamente. Há pouco tempo era tudo debaixo dos panos, era uma linguagem direta. Hoje é escancarado. Eles fazem exposições de arte e colocam Jesus de tênis, coloca Nossa Senhora alimentando o macaco, coloca Nossa Senhora da Rosa Mística com pênis, pega uma bacia de hóstia, escreve na hóstia, vagina, um homem nu,
pega na Senhora Aparecida, tem tudo isso aí. Ele rala ela num ralador, até virar pó, joga aquele pó nele. O pessoal aplaude. Vai falar que isto é cristofobia? Não, isso é arte. É arte. Há poucos anos atrás, isso era impensável. As pessoas até podiam não ter fé, mas elas tinham respeito. Elas podiam não ter fé, mas elas tinham respeito. Quer um exemplo? Lá em Minas, não sei aqui, mas em Minas, os famosos botecos de Minas. Nunca vi um lugar que tem tanto boteco como Minas Gerais. Belo Horizonte é chamada capital dos bares. É bar. E o pessoal está lá comendo, bebendo, e vamos, gente! Mas aí vinha a procissão. O que os bares faziam? Desliga o som. Abaixa a porta. Faz silêncio até a procissão passar. Os pés inchados, estavam lá bebendo, virando toda, mas eles não acreditavam. Mas, o que nós estamos vivendo hoje? Eles não acreditam, não respeitam e fazem questão de mostrar que eles não estão interessados em respeitar. Quando você ouve discursos do tipo, padre, as pessoas querem respeito. Eles não querem respeito. Eles querem o nosso silêncio. E isso eles não terão. Não terão. Porque Deus, em cada época, levantou pessoas para defenderem a verdade. E no mundo que nós estamos, há muitos levantando sem medo para proclamarem a verdade. E a palavra vai dizer: quem é da verdade ouve a minha voz. E aqui, meus irmãos, é o gancho onde eu quero trazer sobre o tema do crescer este ano. Está em Mateus 24, versículo 12. O versículo 4 e depois eu pulei para o 12. Estava orando sobre esta palavra. Olha o que Deus diz para as famílias. Você que quer procurar o céu. Quem aqui quer buscar o céu? Eu quero. Fala que está do seu lado. Eu quero te encontrar no céu. Porque se você chegar no céu e não encontrar alguém lá, sabe onde que a pessoa está, né? Eu quero te encontrar no céu. Olha o que Jesus disse. Cuidai, atenção. Cuidai que ninguém vos seduza. Sedução. O homem casado não está bem com a mulher. Tempos que eles não têm relação sexual. O homem está carente. A mulher está carente. Carente de batom, de condicionador, esmalte. Carente. O homem carente de mulher. Aí a secretária leva café, joga o cabelo na cara dele, joga assim o perfuminho e vai com um vestido bem decotado. Um café para o senhor. É aquele seio que diz: olha, eu estou aqui. E ele, ele está em qual processo? Da sedução. E a Bíblia diz: vigie os movimentos do teu coração. Ele não vigia, ele entra numa aventura. Tudo começa a acontecer aonde? Onde é o nosso terreno de batalha? A mente. Tudo começa aqui. Ele começa a fantasiar. É assim que o diabo é. Ele começa a fantasiar. Aí ele já viu ele beijando a mulher, ele já viu ele tendo relação com ela, e ele está tentando fugir porque ele é casado, e a sedução dali, qual é o final da história? Adultério. Ele foi seduzido. Tudo é uma questão de sedução. Leia o pecado original. Original, originante, que originou os outros. Foi uma sedução. A serpente foi levando Eva na língua, na lábia. Levou. Mas ela é tão apetitosa aos olhos. É apetitosa aos olhos, mas é proibida, né? É apetitosa aos olhos, mas é proibido. Cuidai que ninguém vos seduza. Ante o progresso crescente
da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Repita comigo: a caridade de muitos esfriará. Repita de novo. Por que eu me alegro com esse versículo? Porque o versículo não disse que a caridade de todos esfriará, a caridade de muitos. E repita agora com vontade: eu não estou nesses muitos aí. O que significa na palavra a iniquidade? Iniquidade é frieza. Iniquidade é pessoa morna. Iniquidade é o tudo tá bom. É o self-service católico. Nós temos católicos vivendo um bandejão no domingo. Me desculpe a expressão. As pessoas vão à missa achando que estão no bandejão. O que é um bandejão, padre? O que é um bandejão, meu filho? Você coloca um prato, não cai na bandeja e vai lá. Esse arroz eu gosto, feijão eu não gosto, carne de porco eu gosto, boi eu não gosto, essa verdura eu gosto, essa eu não gosto. Isso é bandejão. O que tem muito católico fazendo hoje em dia? O bandejão da fé. Isso eu concordo com a igreja, isso eu não concordo. Isso eu acredito, isso eu não acredito. A iniquidade vai esfriar o amor de muitos. E se o amor da sua família se esfriar, o inferno o esquentará. Repita: eu nasci para queimar. Fala o que do seu lado: você nasceu para queimar, meu filho. Agora você escolhe o fogo. Se você quer queimar no fogo do Espírito Santo, ou se você quer queimar no fogo da profunda do inferno. Você escolhe o fogo que você quer. Eu quero queimar no amor de Deus. Então todos nós nascemos para queimar. No final da vida nós vamos queimar. Ou nos queimamos no fogo de Deus, ou nos queimamos no fogo do inferno. Cuidado para que o seu amor não se esfrie, não entre na turma da iniquidade. O mais ou menos está bom. A turma do católico não praticante. É impressionante o mundo que nós estamos vivendo. Ô geração chata! Eu dou aula numa escola católica em Itaúna. Chama Escola Recanto do Espírito Santo, católica confessional. Com aula de virtude, eu dou aula de ensino religioso, doutrinal, ensinando os menininhos tudo da igreja. E nós fizemos lá a festa de todos os santos. Maravilhoso. Cada menininho vestido de um santo. E numa escola lá normal, uma escola não católica, fez o Halloween. Aí os menininhos, você sabe de que eles vestem, né? Aí um motorista que foi me levar no aeroporto disse assim: ah, padre, tá difícil o mundo, né? Falei: por quê? Porque eu estava pensando em pôr meu menino para estudar lá na escola do Recanto. Mas eu fui numa consulta médica e o médico falou que está muito preocupado. Falou: por que ele está preocupado? Porque o filho mais velho estuda numa escola de Divinópolis, de Itaúna, não confessional, e o filho dele mais novo estuda no Recanto. Teve o Halloween na escola e ele foi vestido de vampiro, o mais velho, com uns dentão, uma capa preta, sangue, né? E na escola o mais novinho foi vestido de santo, porque era a festa de todos os santos. Qual que é a preocupação do pai? Olha para mim e pasmem. A preocupação do pai não é que o mais velho está vestido de vampiro namorando uma diaba, porque a namorada foi de capeta. Bom que vai os dois para o inferno e não enche, né? Foi o vampiro e a diaba. A preocupação dele não é com esses. A preocupação é que o mais novo, vestido de santo, pode atrapalhar a evolução da criança. Olha o mundo que nós estamos vivendo. O errado ficou certo? Não se assuste não aqui em Campina Grande, viu? Você pode ver um cachorrinho levantar a perna para urinar no poste e o poste dá uma mijada no cachorro. E o cachorro sai todo molhado. Está tudo de perna para o ar. E a palavra de Deus vai dizer, e com isso finalizo, atenção, segundo Timóteo 3, o negócio foi escrito para hoje. Meus irmãos, aprofunde a sua fé, vigie a sua fé,
Procure pessoas que acrescentem na sua fé, senão a sua família vai naufragar. A sua família vai ser destruída, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E há muitas pessoas que a fé esfriou, o amor esfriou, a esperança esfriou. Olha o que a leitura diz, 2 Timóteo 3, atenção, note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Gente, a nossa vida de cristão é fácil, sim ou não? Ser católico de verdade é fácil, sim ou não? Não estou falando nome, estou falando nome aqui? Não. Já atendi uma moça que fez voto de castidade, está levando uma vida de preparação, está estudando, quer ser uma pregadora da palavra, está se aprofundando na Bíblia. Sugeri para ela uma escola para fazer uma teologia, e também que tem que sugerir qual que é, porque senão sai pior do que entrou. Aí ela falou que ela foi confessar e um padre lá da Grécia, do Brasil não, lá da Grécia. Aí o padre grego falou com ela assim: minha filha, para com isso, você é muito jovem, vai viver, vai curtir a vida. Meu filho, que mundo que nós estamos? Em vez do sacerdote incentivá-la, dar para ela até de presente um terço, chamá-la para ajudar na paróquia, colocá-la como ministra da comunhão. Lá em Divinópolis tem as hostiárias que cuidam. Não, o que é isso, menina? Que saia que é essa? Que véu que é esse? Vai viver. Ou seja, os tempos são difíceis. E não são os leigos que esfriaram. Muitas vezes é o clero que se esfriou. E aí eu deixo para vocês verem onde estão os frios aí. A palavra de Jesus está escrita e está acontecendo. Muitos esfriarão no amor. Muitos esfriarão no amor. E olha a leitura. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente, afasta-te. Desta gente, afasta-te. Desta gente, não eu que estou falando não. Jesus que disse: você acha, meu irmão, que eu sou da turma dos ursinhos carinhosos? Você acha que eu vim trazer florzinha, você soltar pipa na Lagoa Manuel de Freitas? Não. Jesus disse: eu vim trazer fogo. E como eu gostaria que esse fogo estivesse aceso. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, sou contra... Está na Bíblia ou não está? Quando você tem uma adesão por Jesus, certas pessoas ficam incômodas. E você fica incômodo para muita gente também. Porque você não precisa pregar, mas a sua presença, a Bíblia diz isso, denuncia o pecado deles. Eles não gostam de você. Eles não gostam de você. Desse pessoal afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixão, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Meu irmão, no mundo de hoje, você ser um pregador da palavra é por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque numa missa que você preside com todo zelo e piedade, a pregação ela tem entrado por um ouvido e ela tem saído pelo outro. Porque na segunda-feira o povo está na mesma farra de sempre. É o que a leitura está dizendo. Sempre a aprender sem nunca chegar
ao conhecimento da verdade. Como assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentaram resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como a foi daqueles dois. Repita comigo: prega a palavra. Prega a palavra. Insiste, oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Agora abre o ouvido e ouve aí. Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação. Pode falar que é o que estou falando. É o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas não suportam mais a doutrina da salvação. A evasão das nossas igrejas está cada vez maior. Em grandes centros do Brasil, igrejas gigantes, com missas de domingo à noite com 20 pessoas. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. São amigos dos prazeres e não de Deus. Virá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Quando os adolescentes não têm o mestre Jesus, mas ficam agarrados no YouTube com youtubers que só ensinam o que não presta, e os pais dormindo em berço esplêndido, aí depois assusta que o filho se perdeu. Aí depois assusta que o filho está mais amante das paixões da terra do que buscar as coisas do céu. Família, um caminho para o céu começa na sua casa. Comece com o testemunho. Você não pode salvar as famílias do mundo. Você não pode salvar as famílias da Paraíba. Você não pode salvar as famílias desta cidade. Mas você pode salvar a sua família. Então salve a sua família. Blinde a sua família com a graça de Deus. Leve os seus filhos a conhecerem Jesus Cristo e a amá-lo na tenra idade. Tenha na sua igreja, na sua casa, símbolos católicos. Fiquei feliz que um juiz de Divinópolis quis tomar café comigo, o levei para o apartamento onde moro. Ele chegou e falou assim: meu Deus, é casa de padre mesmo, parece uma igreja. Eu fiquei satisfeitíssimo, que lá é na guerra, capeta não tem vez lá não. Abriu a porta, tem um Jesus ressuscitado do meu tamanho, que eu ganhei na ordenação. Ele está com a mão levantada no corredor, já pôs o corredor com uma luz em cima. Ninguém vê, mas tem uma placa embaixo: Vate Reto, Satana e companhia. Amigos dele também, por favor, não ir lá em casa não. Chega na sala, Nossa Senhora de Fátima, que eu trouxe de Portugal, sou devoto. Olha para um lado, crucifixo. Olha para o outro lado, João Paulo II. Olha para o outro lado, coleção de Bíblia. No meu quarto tem um São Miguel. Qual é o tamanho da minha mãe? Para eu dormir em paz, para o capeta não me atentar enquanto eu durmo, não. Eu vou deitar, eu falo com o São Miguel: ó, quer entrar aqui, passa a espada. E ele fica assim, ó. Pode deixar para pode dormir, que eu estou vigiando. Só uma noite que eu assustei. Eu achei que eu estava dormindo, eu estava acordado. Acendi a luz, eu achei que o São Miguel meteu a cabeça. Eu falei: meu Deus do céu. Esse dia eu pus ele na sala. Falei: não. Hoje Miguelinho vai dormir na mesa. Mas no outro dia fiz as pazes, ele voltou. Gente, brincadeiras à parte. Estou contando isso aí porque é casa de padre, né? Quando alguém vai na sua casa, eles conseguem ver: aqui é uma família católica. Esta casa é uma família que teme a Deus. Ah, padre, lá em casa é um pouco difícil, porque titia virou evangélica. Então titia criticou a imagem de Nossa Senhora, aí eu tive que pôr imagem no quarto. Falei: minha filha, você podia falar com titia que entre a visita dela
e a visita de Maria para Isabel, você veio com a primeira e descarta a segunda, sem sombra de dúvida. Quem fala mal da sua mãe não é bem-vindo na tua casa, na minha não é. Fale bem de Maria e você será bem recebido. Ame Jesus e você será bem recebido. Curto, objetivo. Meus irmãos, se nós não atenção ao que eu estou falando, porque se acontecer, vocês vão dizer, o padre Christian avisou. Porque eu já avisei muita coisa há anos atrás que aconteceu. Se as nossas famílias não se unirem em torno do Evangelho, eles vão passar em cima de nós igual um rolo compressor. Nós seremos esmagados e destruídos. Se nós não nos prepararmos para testemunharmos Jesus, como diz São Pedro, com eloquência, dando as razões da nossa fé, nós seremos vistos como um povo a ser eliminado. Primeiro elimina-se uma ideia, depois elimina-se um nome, depois extermina-se a pessoa. Foi assim que Hitler matou milhões. Primeiro ele incutiu uma ideia, depois essa ideia, ele personificou a ideia, ele falou, então nós temos que destruir a ideia. E a ideia é uma pessoa, e esta pessoa é o judeu. Eles estão fazendo o mesmo trabalho em cima de quem? Dos cristãos. Muitos países, os cristãos morrem por serem cristãos. Não fizeram nada. Vivemos num tempo de iniquidade. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregar o Evangelho. Meus irmãos, Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele olha para a cidade e ele chora. E ali é uma imagem que não pegou na igreja. Eu acho que devia ter pego, tão bonitinho. Eu pelo menos gosto. Minas, a gente tem muito galinha. Tem galinha por aqui? Minas tem. Você anda pela rua, um tanto de galinha. O pessoal adora galinha. Tem galinha da Angola, galinha botadeira. E é bonitinho ver a galinha com os pintinhos. A galinha, ela fica assim, você não chega perto não, que ela avança. Ela abre a asa, os pintinhos, tudo fica debaixo da asa dela. É uma imagem bonita que Jesus usou e não pegou muito na liturgia. A gente não vê na liturgia galinha, não entrou. Entrou o cordeiro, entrou o peixe, mas a galinha não entrou. E Jesus disse para Jerusalém, 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 que apedreja os profetas e matas os sacerdotes. Quantas vezes eu quis juntá-la junto a mim, como a galinha junta os seus pintinhos, e tu não quiser. Olha a imagem, gente, que imagem bonita. Olha uma galinha cheia dos pintinhos, Jesus se compara àquela galinha, e nós somos os pintinhos, Ele tem ciúme de nós, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar. Tem vídeos na internet maravilhosos, uma águia, que muito maior que uma galinha, desce no galinheiro, a galinha abre a asa, esconde os pintinhos e enfrenta a águia. E tem vezes que a águia sai perdendo. O Senhor luta por nós. E depois que Ele viu Jerusalém, Ele perguntou assim, será que quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Sim ou não? Ele vai encontrar fé sobre a terra, sim ou não? Vai. E por que Ele vai encontrar? Porque Ele vai nos encontrar. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Nós vamos celebrar esse crescer como o melhor crescer de todos os tempos. Nós vamos adorar o Santíssimo Sacramento como se fosse a primeira, a única, a última adoração. Vamos nos preparar como exército de Deus para aprender a levar a nossa família para o céu. Se o mundo escolheu ir para o inferno, que vá. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós respeitamos quem escolheu servir ao demônio, que eles nos respeitam, que nós escolhemos servir a Deus. Que você seja a chama de fé na sua família. Que o Senhor, olhando para a tua vida, olhando para o seu testemunho, que o Senhor diga, o mundo não está perdido. Há pessoas que rezam, há pessoas que me conhecem, há pessoas que estão dobrando o joelho, há pessoas que estão sofrendo, sendo perseguidas, caluniadas, mas a recompensa será grande,
no reino dos céus. O Senhor não disse que você é açúcar do mundo, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é fermento na massa. Então, meu irmão, com Jesus, bota para quebrar. Com Jesus, testemunha, porque Ele caminha contigo. Tem uma pregação dessa fogueada, que tinha uma galinha na igreja, e a galinha ouviu a pregação, e a galinha era carismática, e a galinha recebeu o Espírito, e a galinha voltou para a casa dela, e a galinha ficou louca. A galinha botava um ovo e pisava em cima, ela botava um ovo e pisava em cima, e o dono falou: pelo amor de Deus, o que essa galinha está fazendo? Depois que ela foi no crescer, ela ficou louca, e a galinha respondeu: não fiquei louca não, agora eu estou testemunhando Jesus, eu estou botando é para quebrar. É isso aí, meu povo. Meus irmãos, essa foi no improviso, hein? Essa foi no improviso. Você viu? Olha, que você... Mas eu vou anotar essa foi boa. Vou usar. Meus irmãos, de tudo aquilo que eu preparei para vocês, nessa missa de abertura, os tempos não são fáceis, mas o Senhor está conosco. Não foi fácil no início e não será fácil no final. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, em Deus eu confio, espero e alcanço. Ao Senhor, honra, glória e louvor. Vamos rezar. Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Desejo que depois do crescer, que a sua família seja um caminho que busque o céu, e que vocês mostrem isso ao mundo, botando para quebrar. Eu não é, Gustavo? Tá bom. Meus irmãos, se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Nós precisamos buscar a santidade. O mundo está com alergia dos santos, mas este é o nosso caminho. Que a nossa família seja um caminho para o céu.